Eu quero desejar uma excelente tarde para você que me escuta, para você que ainda vai escutar no decorrer desse vídeo, esse breve podcast, onde eu tentaria entrar num assunto que na atualidade tenho percebido e algo que tem me incomodado de grande maneira. E qual é esse assunto? Eu quero falar aqui um pouco a respeito da emasculação do homem. Uma agenda que nós temos percebido que tem sido implantada dia após dia, mas que é perceptível se você ativar aí o seu modo de observação preciso, você vai perceber que realmente ela está acontecendo. E aonde é que se dá essa emasculação do homem, ou melhor dizendo, o que seria essa emasculação? A emasculação do homem seria uma espécie de inversão de polos masculinos e femininos, ou seja, trazer um polo feminino mais acentuado no masculino, no homem, e fazendo ele assim, fazendo ele se tornar uma pessoa menos viril, menos masculina, mais próximo do que seria uma mulher, e isso tem acontecido em diversas áreas. Uma das áreas que eu quero falar aqui é justamente que o homem atual ele está criando uma espécie de refúgio de tudo aquilo que nós podemos dizer que seja de irresponsabilidade. Eu não sei se você percebe como eu tenho percebido, mas o homem atual ele não está tendo mais a capacidade de se responsabilizar pelos seus atos. O homem atual ele tem se tornado inconsequente. E o que é uma pessoa inconsequente? Ela não consegue medir a consequência e o resultado da sua ação antes de fazê-la. Por exemplo, nós vemos inúmeros acidentes de trânsito fatais por questões de inconsequência, principalmente do homem. Porque, por exemplo, hoje ainda a realidade das pessoas que trafegam com veículos em vias públicas, as pessoas que possuem carteira nacional de habilitação, a grande maior parte delas são do sexo masculino. E quando nós vamos ver os casos de pessoas embriagadas ao volante e que acabam acontecendo acidentes fatais com morte, às vezes não fatal, mas uma coisa que vai ser uma marca para o resto da vida da pessoa, como por exemplo, perder um membro, ter que amputar um membro por causa de uma pancada muito forte, nós vamos ver que na maioria das vezes são homens inconsequentes, irresponsáveis. Por que irresponsável? Porque mesmo sabendo que essa atitude dele pode ocasionar uma situação de estresse, de destruição, de infâmia na vida de alguém ou dele mesmo, ele mesmo assim não tem a atitude de se responsabilizar por isso. E além do mais, quando ele se responsabiliza pela batida no sentido de parar e prestar socorro, tem muitos outros que ainda não têm nem a capacidade de parar e de prestar o devido socorro para a vítima, fugindo em muitos dos casos. Essa é uma característica que nós temos percebido no decorrer dos anos que sempre foi masculina. O homem ele tem por obrigação assumir responsabilidade pela sua vida e com base naquilo que ele faz na sua vida, ele acaba tendo que assumir responsabilidade pela vida de outros. Um homem que se preze, um homem viril, ele assume responsabilidades pela sua família. Ele assume responsabilidades pelos seus entes queridos. Por mais que você não se relacione com uma mulher e não se case, você tem a responsabilidade de cuidar do seu pai, se por exemplo ele ficar doente. Você tem a responsabilidade de cuidar da sua mãe se ela precisar de um auxílio seu. Mas muitos filhos largam as suas mães e os seus pais, a Deus dará as mínguas, porque não têm capacidade de assumir responsabilidade. Uma outra característica essencialmente masculina e que nós temos visto que cada dia isso tem se perdido no meio da humanidade moderna, são homens que não honram mais a sua palavra. Nos tempos antigos, nos primórdios da civilização,
Um homem era aquilo que ele falava. Se ele falasse A, era A e poderia cair o mundo, e ele cumpriria a palavra dele para honrar o seu compromisso. Mas hoje o que nós temos presenciado são homens que o que eles falam não escreve. Ele te garante que ele fará determinada coisa, mas o que acontece? Ele não faz. Ele te dá uma posição num negócio, aperta sua mão, mas quando é a hora do vamos ver, ele pula para trás e acaba fugindo da responsabilidade e não tendo a palavra. Como diz a Bíblia, seja sua palavra sim, sim, não, não. Tudo aquilo que excede ou que passa, transcende isso, é de procedência maligna. Mas não somente o homem cristão, porque eu sou cristão e o cunho dessa mensagem é cristão, mas um homem de palavra, ele não necessariamente precisa ser um homem cristão. Um homem com valores, um homem correto, um homem digno da virilidade que deveria carregar, ele cumpre com a sua palavra. Eu concordo que haverão casos em que será impossível cumpri-la. Por exemplo, se você marca um compromisso com um fulano e no meio do seu compromisso você sofre um acidente de carro, não há nenhuma possibilidade física de você conseguir cumprir esse compromisso. Mas, salvos esses casos eventuais que a vida nos proporciona, o homem deveria sim honrar e prezar em cumprir a sua palavra.